Bom dia, pessoal, como vão? Ai, aqui tá chovendo, mas está um calor desgraçado. Eu enfrentei uns problemas, mas finalmente eu os resolvi. Aí por isso eu me atrasei, né, para fazer um vídeo. Mas eu não esqueci de vocês, né? Vocês moram aqui. Aí eu queria falar um pouco sobre essa questão do castigo divino. Essa história de castigo divino não tem lógica. Não tem lógica nenhuma, né? Assim, nem mesmo na Bíblia tem lógica. Muita gente, assim, comentou sobre aquela tragédia no Rio Grande do Sul que teria sido um castigo divino, né? Várias pessoas deram motivos diferentes. Eu mesma comentei num short meu. Sei que estou batendo na mesma tecla, mas é bom relembrar. Eu até comentei num short meu, né? Houve uma senhora que disse que era porque o governador é homossexual, né? Aí ela citou Sodoma e Gomorra. Houve influenciadores digitais que falaram que era culpa dos terreiros de Umbanda e Candomblé lá, terreiro de Macumba, né? Houve um padre que disse que a culpa era por conta dos ateus. Assim como o grande e sábio Felipe Aquino já disse que o problema do mundo de hoje é uma educação ateia. O grande e sábio Felipe Aquino, né? Que é uma referência para o também ilustre padre Paulo Ricardo. E eu não me sentiria espantada se soubesse que Felipe Aquino também é uma referência para o agradável Frei Gilson. O agradável, simpático e humilde Frei Gilson. Aí vamos lá. Veja. Para nós não parece justo que, se foi por conta do fato do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ser homossexual, o que só diz respeito a ele não diz respeito a nós, né? É muito estranho que ele próprio não sofreu nada, mas quem sofreu foi um monte de gente que não tem nada a ver com o que ele faz entre quatro paredes. E pra mim, assim, parece muito estranho, né? Tanta gente bem pior, faz coisa bem pior. Aí Deus vai se incomodar com o que uma pessoa faz na sua intimidade. Vai castigar um monte de gente perdeu animais, né? Porque muitas pessoas criavam animais, perdeu seus negócios, ficou sem casa, passou por momentos de muito medo, tensão. Muita gente que não tem nada a ver com o que o governador do Rio Grande do Sul faz entre quatro paredes. Tanta coisa bem pior, aí Deus vai se incomodar com um homem porque ele gosta de homem, né? Aí, como eu já falei também sobre o caso da senhora, do povo que disse que era por conta dos terreiros de Macumba. Aí é engraçado que essas tragédias acometem um monte de gente, né? Acometem muita gente. Uma tragédia dessas não escolhe vítimas, atinge todo mundo. Ou seja, um monte de gente é castigada. Isso só me faz concordar com José Saramago. Ele disse uma vez que nós somos muito mais piedosos, né? Porque Deus castiga mandando a pessoa passar a eternidade no inferno. Enquanto nós o quê? A gente dá a oportunidade da pessoa de passar um tempo na cadeia e depois retomar a vida dela. Refazer a vida dela, né? Nós somos muito mais piedosos. E é verdade, né? Então, veja bem, essa lógica de castigo, nós somos muito mais piedosos e muito mais lógicos do que esse Deus bíblico, não é? Somos. Somos porque a gente entende que só deve ser castigado quem agiu errado, né? E na Bíblia, Deus castiga o quê? Deus castiga gente que não tem nada a ver. Aquele nojento do pastor
Paul Washer, aquele pastor americano batista, que é uma referência até para o pastor Paulo Júnior, que ultimamente está desacreditado. Ele disse que a AIDS era um castigo divino. Aí, quando falaram para ele que crianças nasciam com AIDS e que não era lógico crianças serem castigadas, aí ele disse, e quantas crianças Deus não matou no dilúvio em Sodoma e Gomorra? Claro que nós sabemos que não existiram nem Sodoma e Gomorra nem o dilúvio. Mas se assim tivesse sido, nós só teríamos motivo para odiar esse Deus. Só teríamos motivo para odiar esse Deus por ele ter matado tantas crianças que não tiveram tempo nem de pecar. Só teríamos motivo para odiar esse Deus se ele existisse e assim agisse. Só teríamos motivo para odiar esse Deus também considerando o adultério do rei Davi com Betseba, que Deus matou a criança que Betseba teve, do ato sexual com Davi, não é? Pela nossa lógica, só deve ser castigada uma pessoa que agiu errado. Quem não tem culpa de nada não deve sofrer sanções. Mas na Bíblia a gente vê esse Deus castigando um monte de gente que não tem culpa de nada. Houve gente que disse, aí por isso assim, aquela baby do Brasil, aquela doida, né? Ela disse que o furacão Katrina foi um castigo porque na região só tem voodoo. Aí cadê que o furacão vai desviar da casa de um cristão? Hein? Muita gente disse que a tragédia do Titanic foi um castigo divino, porque o homem responsável pelo navio disse, nem Deus afunda o Titanic. Aí quantas pessoas morreram naquela tragédia? Um monte de gente que não tinha culpa de nada. Eu sei de um caso, eu vi uma vez um vídeo daquela outra doida, Karina Bach, ela falando sobre um incêndio lá em Los Angeles, Hollywood, dizendo que é o castigo divino, pessoas teriam zombado de Deus. E até quem concorda com isso é aquele velho chato do Recanto das Letras, o Miguel, que ele escreveu um texto dizendo, com Deus não se brinca, Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Olha, mas veja, esse incêndio atingiu um monte de gente que não tinha culpa de nada, que não zombou de Deus. Atinge tanto gente que zombou quanto gente que não zombou. Uma pessoa disse, eu vi num vídeo no YouTube, pessoas que teriam sido castigadas por ter zombado de Deus. John Lennon, porque ele disse que os Beatles eram mais populares do que Jesus Cristo. Mas ele foi assassinado, ele foi vítima de ação humana. Isso não foi castigo divino, ele foi assassinado. Quantas pessoas são assassinadas todos os dias? Nem a mais santa pessoa, né? Nem a pessoa mais pura e cristã está livre de ser assassinada. Como eu acho no caso de uma santa italiana, Santa Maria Goretti, que ela era uma adolescente, morreu defendendo sua virgindade, né? Que ela disse que não podiam fazer sexo porque era um grande pecado. Morreu defendendo sua virgindade. Ela foi castigada por quê? Por defender sua fé? Disseram que Marilyn Monroe foi castigada porque ela disse, eu não preciso do Jesus Cristo de vocês, mas morrer de overdose, né? Supostamente ela morreu de overdose. Sabemos que há várias teorias da conspiração de que ela teria sido assassinada por conta do seu envolvimento com os Kennedy, mas qualquer um morre de overdose. E sabemos muito bem que ela tomava remédios para dormir e bebia muito. E eu li o histórico de vida dela, né? Ela era uma pessoa muito problemática. Cazuza, falam que Cazuza morreu de AIDS, foi castigo divino. Mas qual era o estilo de vida de Cazuza? Ele tinha uma vida sexual promíscua, fez sexo sem proteção e morreu de AIDS. Não foi castigo, foi consequência. Se uma pessoa fuma muito, desenvolve câncer de pulmão, não é castigo, é consequência. Não é dizendo que a pessoa mereceu, né? Mas ela fez por onde? Claro que eu não vou rir da desgraça alheia, né? Porque muita gente fez pouco da desgraça alheia com aquela pobre moça, Juliana Marins, dizendo que a culpa foi dela por ter ido por aquela trilha
E houve até gente que disse que se ela tivesse ido lavar roupa no tanque e procurado coisa útil para fazer, não teria morrido. Eu até bloqueei essas pessoas, porque eu acho que isso é muita crueldade. Se a moça foi culpada ou não da própria morte, vamos respeitar. Então, gente, essa história de castigo divino não tem lógica. Desgraças acontecem com qualquer um, né? Qualquer pessoa pode ser assassinada, como John Lennon. Qualquer pessoa pode morrer de overdose, como tudo indica que aconteceu com a infeliz Marilyn Monroe. Qualquer pessoa que não se cuidar pode contrair o vírus HIV, desenvolver AIDS e morrer, como aconteceu com Cazuza, Freddie Mercury, Renato Russo, né? Houve gente que falou também que a morte dos Mamonas Assassinas foi um castigo, né? Por conta da música que era cantada pela banda. Há um meme daquela pastora Nadir, eu não sei se ela é real ou se ela é um meme, que ela teria visto os Mamonas Assassinas e Michael Jackson no inferno. Mas enfim, a morte dos Mamonas não foi um castigo. Foi uma coisa que acontece com qualquer um. Nenhum de nós está livre de uma tragédia. Eu vou estar viva daqui a meia hora? Não sei. Então, tenham todos um bom sábado. E eu prometo que farei mais vídeos.